Bom, pessoal, bem-vindos de volta então. Vamos começar efetivamente o nosso curso aqui, que o nosso tempo é curto, né? Vamos começar com uma questão recente, bem recente aí da Sesgran Rio do ano de 2013, do ano passado, prova do IBGE para analistas de desenvolvimento. Dá uma olhada aí, ó. Em análise de sistemas, a UML é uma. Pessoal, ele vai dar aí 5 opções aí do que seria a definição de UML. Antes de a gente ler as possíveis respostas, eu queria comentar o seguinte com vocês. A Sesgran Rio cobrou isso pela primeira vez agora no ano de 2013, um assunto que já é cobrado na CESP durante um bom tempo. Se vocês assistirem a aula do professor Pedrosa, vocês vão ver que ele menciona várias vezes aí o que é e o que não é a UML. Se vocês forem olhar as provas do CESP aí, um pouquinho mais antigas, aí, tem questão de 2008, 2009, cobrando se o ML é uma metodologia. Isso é recorrente na CESP, cai toda hora. Até então a Sesgran Rio não tinha ido por esse caminho, mas agora caiu pela primeira vez aí. Então vale a pena a gente frisar mais uma vez aí, antes de ler as alternativas. Pessoal, o ML o que é? Unified Modeling Language, uma linguagem de modelagem unificada. É uma linguagem, por mais estranho que pareça aí falar que o ML pode ser uma linguagem, você pode ficar achando que o ML é uma linguagem de programação. Não é uma linguagem de programação. O ML é uma linguagem de modelagem. É uma linguagem com notações gráficas aí para modelar, para fazer a análise do nosso sistema. Ela não é uma metodologia. Metodologia é algo muito mais complexo. Metodologia tem um passo a passo, é muito restrita para fazer funcionar. O RUP, né, o processo unificado, aí, é uma das metodologias mencionadas no curso do nosso querido professor Pedrosa. Aqui, a OML vai ser uma linguagem, então cuidado, sempre que cair associando a OML a uma metodologia, um processo, um procedimento, um método, toma cuidado, porque ele provavelmente vai estar tentando te induzir ao erro. Dito isso, vamos dar uma olhada nas opções. Olha lá. Em análise de sistemas, a OML é uma metodologia que determina como deve ser realizada a análise de requisitos de sistemas complexos. Não é metodologia, de cara já está errado, ele ainda fala aí análise de requisitos de sistemas complexos, já terminou mais errado ainda. Vamos ver a próxima questão. Ah lá, letra B, metodologia de desenvolvimento de sistemas, que inclui desde a análise de requisitos até a especificação de testes do sistema com modelos orientados ao objeto. De novo, pessoal, olha lá, metodologia, ele está tentando te induzir ao erro aí. Ele ainda fala aí que é para desenvolvimento de sistemas, incluindo análise e até testes, né? Ele está falando mais aí de um processo de desenvolvimento de sistemas, o que não é a OML. Vamos ver a letra C. Notação para o projeto físico de sistemas que usam linguagens orientadas ao objeto, como Java e o C++. Aí, pessoal, você poderia até ficar em dúvida, né? Porque o ML é uma família de notações gráficas, né? Com metamodelo. Realmente é uma família, né? De notações gráficas mesmo. Mas quando ele fala aí, pessoal, de projeto físico de sistemas, ele extrapola um pouco o ML, tá? A gente sabe aí que o ML tem até diagramas para tratar aspectos físicos, projeto físico de sistemas, que é o diagrama de implantação. Porém, ele está dizendo aí que é uma notação específica para projeto físico de sistemas, o que não é uma verdade. Aí, então, letra C está errada. Vamos ver a letra D. É uma linguagem de modelagem que usa os conceitos de orientação a objeto para permitir a especificação de sistemas em diversos níveis de abstração. Pessoal, letra D é a resposta correta, tá certinha, tá bom? Linguagem de modelagem, aí ó, ML, tá? Só faltou dizer que era unificada, né? Que usa conceitos de orientação a objetos. Sim, a gente vai ver vários conceitos aí de classes, objetos, interface, realmente usa. Para permitir especificar sistemas em diversos níveis de abstração. Sim, a gente vai ter diversos diagramas para representar diversos níveis de abstração. Além disso, a gente ainda vai ter o conceito aí de visões da UML, né? Que a gente vai ter diversas visões, modelo 4+1, com 5 visões diferentes, que é um modelo também usado no RUP, né? Para representar diversas perspectivas, diversos níveis de abstração aí. Então, letra D certinha. Só para garantir, vamos ver a E. Notação para facilitar a representação visual de padrões de projeto e desenvolvimento de estrutura lógica de programas em plataformas de objetos distribuídas. Pessoal, para representar padrões de projeto, você pode até usar o ML realmente para representar padrões de projeto aí.
Mas olha lá o final, objetos distribuídos. Então, plataformas de objetos distribuídas, nada a ver, né? A gente sabe que o ML não é para isso. Então, sem dúvidas aí que a resposta é a letra D. Vamos para a segunda, vamos lá. Pessoal, como eu disse para vocês aí na aula 0, né? A ideia é a gente seguir uma ordem, tá? Cronológica aí de assuntos, tá? Por isso que eu comecei falando do básico do ML, o que o ML é e o que não é. E qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem quanto a isso, como eu sempre vou recomendar, a aula do Fernando Pedrosa é perfeita para esse tipo de coisas. Beleza? Então vamos continuar seguindo aí. Agora a gente já falou, né, o que é o ML, já falei para vocês que não costumava cair muito esse tipo de questão na Sesgran Rio. A gente já pode agora voltar um pouquinho no tempo e ir para a Sesgran Rio 2008, para a prova do TJRO, para o cargo de analista de desenvolvimento, e dar uma olhada nessa questão aí, pessoal. Olha lá. Um exemplo de diagrama previsto no ML é o diagrama de letra A, fluxo de dados. Letra B, entidades e relacionamentos. Letra C, atividade. Letra D, Gantt. Letra E, causa e efeito. Pessoal, esse tipo de questão aí é o tipo de questão que não dá para errar, né? Lá, nem cai mais, né? É o tipo de questão que caía em 2008 na Sesgran Rio, mas atualmente, infelizmente ou felizmente, né? Não sei, aí depende do seu nível de estudo já, é o tipo de questão que não costuma cair mais pelo nível tão básico, tão fácil, né? Pessoal, a gente tem dois tipos de diagrama no ML, são os diagramas estruturais, né? O grupo de diagramas estruturais, que são 7 diagramas estruturais, e 7 diagramas comportamentais, no nosso grupo de comportamento, que tem um subgrupo aí de interação. Pessoal, dentre esses diagramas listados aí, somente um faz parte do nosso grupão de diagramas UML. E a resposta é o nosso diagrama de atividades, letra C, tá certo? Que faz parte dos diagramas comportamentais. Não é de interação, não. É comportamental apenas. Diagrama de atividades. Questão muito tranquila, muito fácil. Tentou misturar aí com outros diagramas conhecidos de análise estruturada ou usado também em gerência de projetos, né, que é o caso do Gantt, mas questão que não dá para errar. Letra C, diagrama de atividade. Vamos para a terceira, pessoal. Olha lá. Sesgran Rio 2011. Petrobras para analista de sistemas júnior. Nos últimos anos, um dos avanços mais importantes na engenharia de software foi o aparecimento do ML como padrão para descrição de sistemas orientados a objeto. Associe os diagramas às categorias apresentadas a seguir. Vamos lá. As associações corretas são... Pessoal, o que ele faz aí é o seguinte, ele vai dar alguns diagramas para vocês do lado esquerdo e vai dar uma subclassificação para vocês de diagramas aí do lado direito. Essa foi uma questão bem polêmica da Petrobras de 2011, o pessoal entrou com bastante recurso, eu inclusive acho que a questão também deveria ter sido anulada, porém ela não foi anulada, tá? A banca manteve aí o gabarito final. Vamos ver com calma e vocês vão entender o porquê da confusão que ela causa. Falei para vocês que existem dois tipos de diagramas no ML, né? Os estruturais e os comportamentais. Aí ele vai te perguntar aqui, vamos lá, o diagrama de sequência, vamos lá, vou usar até a seta aqui. O diagrama de sequência de colaboração ou comunicação, só um parênteses pessoal, o diagrama aqui de comunicação era antigamente chamado de diagrama de colaboração no ML 1.x, tá? Ele mudou de nome aí a partir do ML2, por isso que ele está aqui um ou outro. Número 1, diagrama de sequência de comunicação. Pessoal, esse diagrama é um diagrama estrutural? Não, não é um diagrama estrutural, tá bom? Ele é um diagrama comportamental. Opa, então a gente pode marcar aqui, né? Que ele é um diagrama comportamental. Os dois diagramas são comportamentais. Porém, pessoal, dá uma olhada aqui no que ele fala. Esse diagrama é de interação. Aí você fala, opa, tudo bem. O diagrama de sequência de colaboração é comportamental e também é de interação. Vamos ver a S, diagramas comportamentais de interação. Aí você, caramba, os diagramas de sequência e de colaboração também são diagramas comportamentais de interação. Aí, na hora da prova, muita gente ficou em dúvida em qual marcar, acabou marcando aí diagramas de interação, em vez de diagramas comportamentais de interação. Pessoal, essa questão dava para matar pelo seguinte... Os diagramas de sequência e de comunicação são comportamentais? São. São de interação? São. Então, eles são comportamentais de interação. A resposta aqui seria S. Porém, muita gente achou que nunca tinha visto essa nomenclatura. Realmente, essa nomenclatura aqui, diagrama comportamental de interação, não é uma nomenclatura usada nas referências oficiais, tá? Por isso que muita gente marcou a letra R aí. Mas o que a Sesgran Rio queria saber de você nessa questão aqui era se você sabia que o diagrama de sequência era um diagrama de comportamento e também de interação. Por isso a resposta é letra S para 1.
tá? Vamos dar uma olhada aqui, um S, olha lá, a gente já fica entre a C e a E, né? Vamos ver o resto. Olha lá, pessoal, diagrama de classe, de objetos, de componentes e de pacotes. 4 diagramas estruturais, olha lá, estruturais, letra P. Olha lá, 2P. Olha lá, pessoal, 2P, a gente tem aqui no E, e no C a gente ainda não tem isso, então a gente já sabe que a resposta é letra E, beleza? Só para garantir, vamos ver aqui. Diagrama de casos de uso, de atividades e de máquina de estados. Ah lá, pessoal, são diagramas estruturais esses? Não, não são diagramas estruturais. São diagramas comportamentais? Sim, são diagramas comportamentais. Eles são de interação? Não, não são diagramas de interação nem comportamentais de interação. Eles são apenas comportamentais, então tá certinho, letra Q. Pessoal, para não causar confusão e para não decorar, é só você pensar o seguinte. No diagrama de atividades, a gente tem interação entre atividades? Não. No ML1 até existia uma confusão aí, porque cada passo da atividade era chamada de atividade. Porém, no ML 2.0, a gente vai ter cada passo da atividade chamado de uma ação performada pela atividade. Então, a gente modela uma atividade no nosso sistema, tá certo? Toma cuidado para não confundir isso. Por isso, não existe interação. Tá certo? A gente está modelando apenas uma grande atividade, está dizendo qual o passo a passo para modelar essa atividade. Ah, e no caso da máquina de estados, também, mesma coisa, a gente pode modelar os estados de um objeto do meu sistema. A gente não está fazendo aqui interação entre dois objetos do nosso sistema, não. Cuidado para não confundir com isso. Por isso, esses diagramas aí de atividades e de máquina de estados são diagramas comportamentais, mas não são diagramas de interação. Beleza? Não precisa decorar, é só você pensar e conhecer bem os conceitos. De novo, na aula do Pedrosa, vocês vão ter detalhes sobre esses diagramas aí, mas a gente vai comentar sobre alguns deles um pouquinho aqui, conforme as questões forem correndo, beleza? Então, pessoal, letra E é a resposta certa. Só para confirmar o problema aqui, pode ver, pessoal, a gente tinha 2P e 3Q igual na D, sendo que era 1R. Aqui, pessoal, 1R, diagrama de sequência de colaboração, é um diagrama de interação. Então, muita gente que marcou isso aqui foi na D. Então, o pessoal queria anular a questão, dizendo que tinha duas respostas corretas. Eu acho até que seria o mais certo da banca ter feito. Porém, ela não fez isso e manteve a resposta aqui, que no final das contas eu acho que era a resposta mais correta, sim. Apesar de que tinha outra que não estava totalmente errada. Beleza? Vamos para a quarta questão, então. Vamos lá. Pessoal, questão aí da Sesgran Rio 2010 da Petrobras para analista de sistemas júnior. Essa questão já é uma questão que precisa saber um conceitinho um pouquinho mais detalhado aí. Vamos ver. Analisando o diagrama de classes acima, pode-se afirmar. Pessoal, a gente já vai entrar aqui agora nas questões relacionadas a diagramas de classe, beleza? Antes eu estava falando aí de conceitos do ML, classificação do ML. Como vocês viram, na Sesgran Rio cai pouco isso, né? Eu trouxe só 3 questões. A gente está pegando quase todas as questões dos últimos anos desde a Sesgran Rio e caíram só 3 questões relacionadas com esse assunto. Agora a gente vai falar de diagrama de classe, tá? Antes de ler essas 3 alternativas, vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama de classe. Pessoal, a gente tem 3 classes aqui, né? A C1, a C2 e a C3. E de cara a gente já dá para bater o olho e dizer que a classe C1 é uma classe abstrata. Como que eu posso dizer isso? Pessoal, dá uma olhada aqui na C1 e no C2. Tá vendo que o C1 está em itálico? Isso aqui representa que a nossa classe é abstrata, ou seja, ela é uma classe que não pode ser instanciada. Ela pode ter métodos concretos ou abstratos, como é o caso aqui do mostrar dados. Tá vendo que está em itálico, pessoal? Também é um método abstrato, beleza? Está em itálico, é abstrato. E a gente tem 2 classes aqui que são concretas, que não estão em itálico, e reimplementam esse método mostrar dados. Olha lá, elas não são mais abstratas, então elas estão implementando o método. Pessoal, aí tem 2 atributos aqui. Olha o símbolozinho antes dos atributos. Visibilidade privada e visibilidade protegida. São os símbolos aí do ML. Olha aqui, visibilidade pública. De novo, visibilidade privada, pública, pública e pública, beleza? Se vocês tiverem dúvida nesses conceitos aí, pessoal, são conceitos simples, tá? De novo, aula lá, Pedrosa, vocês vão encontrar referências sobre cada um dos tipos de visibilidade, apesar de que a gente vai falar deles aqui nas questões. Vamos lá. Pessoal, outra coisa aí que dá para falar é que a nossa classe C1
é pai da classe C2 e da C3. Cuidado para não confundir isso aqui com herança múltipla, só porque tem duas setinhas, tá? A gente tem duas classes que são filhas dessa classe aqui. É como se a gente tivesse essa classe aqui sendo animal e essa aqui sendo cachorro e gato. Animal pode ser instanciado? Não. Cachorro pode e gato pode. Vamos ver o que a questão pergunta. Vamos lá. 1. A classe C1 é abstrata e possui uma operação mostra dados também abstrata. Pessoal, acabamos de ver isso, né? C1 em itálico, abstrato. Tá aí, método em itálico, mostra dados, também abstrato. Então, número 1 está correta, beleza? Perfeitamente correta. Vamos ver a número 2 aí. A classe C2 não tem acesso ao atributo attrib1. Vamos com calma dar uma olhada nisso. Pessoal, classe C2, está aqui a C2. Olha o attrib1. O attrib1 tem visibilidade privada, então eu tenho que dizer aqui com certeza que se ele tem visibilidade privada, só dentro da classe C1 eu consigo ver esse attrib1. O C2 consegue ver dentro de C1? Não. Então, o C2 não tem acesso ao attrib1. Beleza? Não tem acesso. Aí a questão diz o seguinte, mas o C2 tem acesso ao attrib2 da sua superclasse C1. Pessoal, superclasse, subclasse. Só reforçando aí. Olha lá, ele diz que o C2 vai ter acesso ao attrib2. Pessoal, isso aqui é uma visibilidade o quê? Protegida. Se é protegido, todos os filhos de C1 vão ter acesso ao attrib2. Então, verdadeira. A 2 está certinha, beleza? C2 não vai ter acesso ao attrib1, mas vai ter acesso ao attrib2 da classe C1, que é pai dela. Pessoal, eu sempre falo em classe isso. Cuidado para não confundir a direção da seta. A seta sempre vai apontar para o pai. Então, se você vê uma seta desse tipo aqui, uma seta fechada, branca, com uma linha não pontilhada, é uma generalização. E a ponta dela sempre vai estar no pai. A seta sempre aponta para o pai da classe. Cuidado para não trocar esses conceitos aí. Vamos ver o terceiro aí. Olha lá, pessoal. Um objeto instanciado da classe C3, está aqui C3, tem como atributos attrib2. Pessoal, tem como atributo attrib2? Tem. Ele é protegido, então ele vai existir em C3, né? E attrib4. Opa, attrib4 faz parte dos atributos de C3? Faz, está aqui, ó. Mas não attrib1, que é privativo de C1. Pessoal, essa é a tremenda da pegadinha da Sesgran Rio. Dá uma olhada aqui no atributo attrib1, pessoal. Ele é privado? É. Então, a questão diz que, como ele é privado, um objeto de C3 não vai possuir esse atributo. Isso está certo? Não, pessoal, isso não está certo. Na UML é assim, beleza? A gente tem que saber como é na UML. E na UML, o que acontece é o seguinte. A minha classe C3 vai herdar todos os atributos de C1. Porém, ela não vai ter acesso aos atributos privados, mas ela vai ter. Beleza? Ela vai ter o attrib1 aqui, porém ela não vai conseguir acessar esse atributo attrib1, porque ele estava com a visibilidade privada no pai. Então, pessoal, o número 3 aqui está errado. A gente tem como resposta aí letra B, A1 e A2 apenas. Pessoal, toma cuidado com esse conceito aí de privado no UML, porque isso é importante, tá? Um atributo privado do pai vai ser herdado para o seu filho, porém seu filho não vai conseguir acessá-lo. Tá certo? Isso está escrito no User Guide. Ele está dizendo que as linguagens de programação não necessariamente precisam implementar assim. Porém, a OML definiu isso como verdade. Tá certo? Então, vamos em frente aí.